Olá pessoal, eu sou Leonardo Pessoa, artista plástico e aqui mais uma vez da Fundação Hansen na cidade de Cachoeira, numa quinta-feira maravilhosa do mês de julho. Recebo meu amigo Cláudio Reis aí, é um paraense, um professor paraense que vem lá do Ceará, da região do Cariri, para trazer um pouco da sua pesquisa, né, relacionada às artes da gravura, às artes gráficas, no aspecto popular, que já vem ao longo do século, né, se desdobrando nesse Nordeste, nesse Brasil tão grande e plural. E esse olhar sobre a gravura popular nessa região até os dias atuais. Então é uma honra para mim recebê-lo aqui na Fundação Hansen, né, que a gente já vem também fazendo esse trabalho com as artes gráficas, com as artes da gravura. E com muita felicidade que eu recebo o professor Cláudio para trazer um pouco desse olhar na gravura no Nordeste, né, na região, especificamente também ali na região do Cariri, numa região que eu tenho muito apreço também, muito rica e que eu respeito demais. Então, Cláudio, seja bem-vindo, traga um pouco desse olhar aí mais profundo sobre a nossa gravura no Nordeste. Pois primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dialogando com o Léo, com a Fundação, e trocar essas ideias, né, Léo? Essa tradição que existe, né, na região do Cariri sobre gravura, e principalmente sobre estilogravura, né, que já começa, enfim, né, no início do século passado e vem se estendendo até hoje, né? Então nós temos muita produção, né, de estilogravuras, muitos artistas que trabalham, né, com estilogravura, muitos estilógrafos, muitas academias que aproveitam, né, essa produção, e a gente vem para somar, né, junto com a Fundação, essa parceria, esse diálogo, esse intercâmbio, né? Então acredito que tenha tudo para dar certo, né? Com certeza, isso é uma maravilha também, nos honra e deixa muito feliz aí com novos parceiros que a gente encontra no caminho. E uma consciência, um pensamento que nós temos em comum é que a gravura, a arte da gravura, né, a estilogravura e as demais artes gráficas aí, elas perpassam a sociedade, né, elas são uma constante, sempre presente nas sociedades, não é isso, Cláudio? Desde os primórdios até as novas linguagens artísticas, a gravura está ali presente, né? As artes gráficas de modo geral estão sempre se desenvolvendo e se adaptando aos formatos da sociedade, né, contemporânea. Então a gente compartilha esse mesmo sentimento, né, esse olhar sensível sobre a gravura, e tentamos aqui propor o debate, trazer essa análise sobre essa arte, essa ferramenta, né, esse veículo que são as artes gráficas, em específico a estilogravura, né, a produção de estilogravura. Então, sobre isso, a gente vem aqui ressaltar esses valores, falando um pouco de como a gravura, né, chegou na região do Cariri, né, como foi esse momento da introdução. Não é introdução porque a gravura ela é muito profunda, mas como ela chegou, se popularizou e teve suas funções dentro da sociedade na região lá do Cariri, nesse primeiro momento. Como eu sempre digo, Léo, a arte em si ela é uma manifestação humana, né? Ela é o que nos torna isso que nós somos, seres humanos. A gente se manifesta através da arte. A arte, ela dialoga com a natureza, ela dialoga com o nosso conhecimento, a nossa subjetividade e tampouco, né, a nossa noção de coletividade. Então, a estilogravura ela não é diferente em termos, né, de necessidade humana, né? Então, quando se teve a necessidade, né, de se tê-la, ela aparece num momento exato dentro da história, principalmente da história daquela região, né? Então, a gente está falando do sul do Ceará, um lugar extremamente único dentro do Ceará, porque a gente está falando de um vale riquíssimo, né, que de certa maneira ele foge um pouco daquela ideia que nós temos de um Ceará seco, né? Então nós estamos dentro de um vale chamado Vale do Cariri, e ali aquele vale ele faz fronteira com diversos estados, como é o caso, né, da Paraíba, como é o caso do Pernambuco. Então é muito notório a gente perceber
essas similaridades dessas regiões, né? Então por isso que a gente chama tudo de Cariri, né? Existe o Cariri cearense, existe o Cariri pernambucano, existe o Cariri paraibano. Então aquela região em si ela é única. Com certeza. Né? E ao mesmo tempo, como ela fica ao sul e afastado do litoral, há uma necessidade, né, e uma dificuldade de se conseguir bens, né? Aqueles bens que de certa maneira eles facilitam a vida, né, das pessoas e da sociedade. Então não foi diferente ali naquela região. Então no início do século XX, aquela região começa-se a editoração, né, da região, né? Então há uma dificuldade imensa, né, de produção visual ali, até porque ficam longe das cidades, né, das capitais ali, no caso Fortaleza, Pernambuco, ali do Recife, né? Então essas dificuldades de virem esse maquinário para lá faz com que as pessoas da região comecem a se utilizar dos próprios artesãos para a produção, né, do que nós chamamos de arte utilitária, né? Que seria, enfim, o rótulo da rapadura, o rótulo da cachaça, né? Então pequenas produções publicitárias, né, seriam usados por esses artesãos, assim, seriam, né, de certa maneira. E eles iam recorrer a quem? Já que era muito distante as capitais, de difícil acesso, né, ou por trem, né, ou por cavalo. Então era muito difícil realmente as coisas chegarem lá. Então o que acontece é que há uma valorização da produção local, transformando isso em uma arte utilitária. Então no primeiro momento, a xilogravura na região ela chega como uma arte utilitária. Ela chega para embalar a rapadura, né, rotular a cachaça. Então eles vão recorrer a esses artesãos que já trabalhavam com madeira. E num caso específico, uma madeira, né, muito boa de se trabalhar, muito macia e cheirosa, chamada imburana. Existe a imburana em cheiro, né? E aí, no caso, essa madeira ela vai ser a matéria-prima, né, da produção, né, dessa primeira xilogravura, né, primeiras gravuras em xilo, né, da região. Então eles vão se utilizar dessa madeira para fazer essa demanda naquele momento, né, que era uma demanda utilitária. Então eles vão recorrer a esses artesãos da madeira e aí alguns artesãos, né, como é o caso, né, do mestre Nosa, né, que quando ele é solicitado ele fazia cabos para revólveres, né, e aí ele produz uma obra bem significativa para a nossa gravura brasileira, que vai ser exposta na França, né, na Itália, enfim, em alguns lugares da Europa, e vai, de certa maneira, chamar a atenção para essa gravura feita nessa região. Então é assim que se começa a gravura na região do Cariri, a partir das necessidades cotidianas da população, né, e encomendando para esses artesãos locais essa produção dessa xilogravura.